Semana passada, começamos nosso tema aqui, adorar para viver, viver para adorar. E aí eu comentei com vocês, que esse curso em grande parte está baseado nesse livro, o livro do John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. Alguém tentou ver se tem lá na livraria? Chegaram a ver ou não? Não? Talvez tenha, porque numa outra vez que a gente deu um curso semelhante, a gente também usou esse livro, então tem uma boa chance de ter lá. Renato, só para avisar, esse livro mudaram o título dele, né? Se de repente alguém tem a versão antiga, chama Adoração à Prioridade Suprema, é o mesmo livro. Ah, olha só, não sabia. Eu tenho uma versão mais antiga que é... Como que chama? Adoração à Prioridade Suprema. Adoração à Prioridade Suprema. Então mudou o título do livro. Tá. Muito bem. Depois eu vou achar então a fotinho da capa, o nome certinho para divulgar aí para vocês, tá? Muito bem. E aí, na semana passada, eu dividi aqui com vocês um pouquinho como é que é o nosso programa das aulas, Então a gente começamos semana passada por que preciso adorar. Hoje, por que Deus precisa ser adorado. Próximo domingo, como devo adorar. E no último, onde e quando devo adorar. Uma passada geral aqui sobre adoração. E tentando... Peraí, que eu acho que eu estou no slide errado. Eu ia dar aula 1 de novo. E aí, semana passada, a gente viu por que preciso adorar, E chegamos a algumas conclusões aqui. Alguém se lembra um pouquinho? Por que eu preciso adorar? Quem se lembra do que a gente falou? Por que eu preciso adorar? Muito bem. A gente falou, que existe uma necessidade natural no homem, A gente discutiu um pouquinho, inclusive, de Pascal, que ele falava que o homem tem um vazio do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus, Isso é muito comum a gente ouvir bastante essa expressão, E a gente falou que isso mundialmente, e com o passar dos anos, das eras, a gente vê que os pensadores já olharam para isso e perceberam isso e tentaram dar explicações para isso. Mas a verdade é essa, que o íntimo do meu ser necessita se relacionar com o Criador. Eu tenho essa necessidade, então eu busco o meu Criador porque eu tenho a necessidade. A gente explorou bastante isso, e se isso não fosse suficiente, me relacionar porque eu tenho essa necessidade, é uma ordem. A gente viu vários textos bíblicos deixando claro que eu devo adorar, Então eu preciso adorar porque é uma ordem, E hoje nós vamos ver por que Deus precisa ser adorado, Será que Deus precisa ser adorado? Ele tem essa necessidade de ser adorado, O que é o precisa aqui? E aí, voltando um pouquinho nos pensadores que a gente viu semana passada, a gente viu, por exemplo, que Freud, argumentava que a religião e a adoração são projeções dos desejos inconscientes humanos. Na obra dele, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ele sugere que a necessidade de adorar deuses é uma manifestação da busca por figuras paternas protetoras que oferecem segurança e consolo diante das incertezas da vida. Freud, como sempre, focado na questão do pai, da mãe, tem essas questões aí. Mas o que eu quis ressaltar aqui, que ele começa falando que são projeções dos desejos inconscientes humanos,
e depois falando que a necessidade de adorar deuses é uma manifestação da busca por figuras paternas protetoras. Ou seja, Deus não é alguém ou algo que existe por si só, mas tem origem no próprio homem, é isso que ele está querendo dizer. Na psique humana faz existir um Deus para que preencha aquela necessidade dele. É assim que Freud via isso. Marx, por outro lado, ele falava ali que a religião era vista como o ópio do povo. Ele acreditava que a adoração de deuses e figuras religiosas era uma forma de alienação, onde os indivíduos projetam seus poderes e capacidades para seres externos, em vez de reconhecer seu próprio potencial humano. Então também Marx está dizendo, você tem um potencial humano, o poder está em você, você não precisa buscar fora. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quem busca fora projeta essas coisas. Então são indivíduos que estão projetando capacidade interna humana para seres externos. Então, falar em Deus também, para Marx, tem uma origem humana. E Nietzsche fala aqui que ele criticou veementemente a religião e a adoração de deuses em suas obras. E assim falou Zaratustra, e o Anticristo, ele argumenta que a adoração religiosa é uma forma de fraqueza e negação da vida. Então, também ele tem essa visão de que é uma expressão humana, portanto, uma divindade tem origem dentro do homem. E aí fica a pergunta para nós, será que Deus é uma criação do homem? Acho que fica essa grande questão para nós. O fato é que quando a gente começa a olhar deuses, de mitologias e tudo mais que tiveram origem na criação humana, a gente vê deuses bem diferentes do Deus que nós acreditamos, e deuses que têm demandas e exigências muito intensas e radicais, dos seus seguidores. Então eu trouxe uma listinha aqui, tinha umas imagens e tal, mas eu achei melhor a gente resumir. Mas, por exemplo, tem esse trio aí, Teutates, Zeus e Taranis, que eram divindades celtas, e que exigiam sacrifícios humanos. Moloque, a gente ouve bastante falar de Moloque, que era uma divindade muito conhecida em várias nações do Antigo Oriente Médio, e inclusive a gente vê histórias do povo de Israel, que em alguns momentos também prestou adoração a Moloque, e uma característica forte de Moloque era a exigência de sacrifícios de crianças, e muitas pessoas do povo fizeram esses sacrifícios, das crianças. Esse nome aqui que eu não vou me arriscar a falar, eu sei lá o que eram dos astecas, divindade asteca, também sacrifício humano bastante intenso. A deusa Kali, nos indianos, ela até hoje ainda é uma divindade considerada e respeitada lá, mas é a deusa da morte e da destruição. As imagens que tem dessa deusa são assustadoras, se vocês virem assim, ela a pele azul, com um colar com cabeças penduradas no pescoço, dançando sobre o corpo do marido dela, que é Shiva, que também é uma divindade indiana. Para quem se lembra de Indiana Jones, o Templo da Perdição, exatamente, muito bem. Então tinha lá uma seita lá que prestava adoração a Kali. Dos astecas também Tossi, dos maias Shak, e esse dos incas Inti e Viracocha. Viracocha é o pai de Inti. Todos esses deuses que exigiam algum tipo de sacrifício, sacrifícios humanos, era muito comum ali para essas divindades os sacrifícios humanos. Então o que a gente vê? E talvez vocês se lembrem de outras coisas, outros deuses que a gente pode conhecer ou
se lembrar de mitologia, né? Quando a gente pega a mitologia grega, é uma doideira aquilo, né? Então, o fulano que, né, teve filho com ciclana e não sei o que, e tem aquelas, né? Aquela bagunça, todos os semideuses que vêm disso, né? Eram deuses vaidosos, né? Deuses que careciam, precisavam de que você se relacionasse com eles e os agradasse de alguma forma, senão a ira deles vinha de forma muito intensa, né? Mas qual que é a conclusão que a gente chega, né? Quando a mente humana fabrica um Deus, ele raramente é um Deus que salva, é um Deus que liberta, né? O nosso Deus é um Deus que propõe liberdade, né? Libertação. Né? Quando a gente compara com essas divindades, a gente vê que não tem nada a ver, é uma coisa muito diferente, né? Pessoal, nós vamos ter vários textos hoje, tá? Então, assim, eu vou meio seguidão, mas se vocês quiserem falar qualquer coisa, me interrompam e podem compartilhar aí, tá bom? Romanos, capítulo 1, os versos 19 e 21, diz o seguinte, né? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E lá no 21... Porque, tendo conhecido a Deus, né, já que Deus se manifestou, eles conheceram a Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, né? Então, o que nós vemos aqui? Nós temos um Deus que se manifesta, que se revela, que encontra formas de se revelar à humanidade. Esse é o nosso Deus, né? E em Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, pessoal, a gente vê pela própria revelação na palavra que esse é um Deus que se manifesta, esse é um Deus que se revela, mas que exige de nós a fé. A relação com Ele depende da fé. Nós precisamos exercitar a fé para nos relacionarmos com Ele. E aí fala aqui, né, que a adoração aceitável exige que o Deus verdadeiro seja reconhecido. Eu preciso, para me relacionar com esse Deus, reconhecer que Ele é um Deus verdadeiro. Reconhecer que Ele é um Deus relacional. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso me apropriar dessa manifestação dele a nós, da revelação dele a nós, né? E com isso reconhecê-lo como Deus. É só aí que eu me relaciono. Então a fé, portanto, mais especificamente como ele se revelou a nós, da forma como ele se revelou, é requisito fundamental para a verdadeira adoração. Nosso Deus é um Deus que nos busca, né? E o Salmo 92 fala: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Já estão querendo cantar musiquinha aí na cabeça, né? Então, esse é um Deus que existia antes mesmo da gente existir, né? Ele simplesmente existia, né? Talvez seja difícil para a gente discutir um pouco isso, né? Porque a gente fala assim, tá bom, mas a gente está buscando na palavra textos que falam que Deus existe. E a palavra a Bíblia é falando sobre Deus, né? Então, que prova é isso, né? A verdade é a seguinte, que a Bíblia, sempre que nós formos estudá-la, ela pressupõe, em vez de provar a existência de Deus, simplesmente a Bíblia pressupõe que Deus existe. Ela não tem o propósito de provar para ninguém que Deus existe, né? O nosso curso vai seguir a mesma linha. Nós não vamos aqui buscar provar que Deus existe, né? Mas simplesmente pressupor que Deus existe. É um Deus com o qual nós nos relacionamos, né? Há algum tempo atrás, eu estava conversando com um colega do trabalho e falando sobre a existência de Deus, se existia ou não existia, e o que eu disse para ele é isso, assim, eu tenho uma experiência pessoal com Ele, eu me relaciono com Ele. Então é difícil eu dar para você argumentos, porque é uma experiência minha, né?
Nós podemos buscar na palavra, e eu aconselho, inclusive, vocês, a sempre que for discutir com as pessoas a respeito de Deus, se ele existe ou não, use a palavra. Não tem problema, que a palavra, né, obviamente, ela parte do pressuposto que Deus existe, mas ela tem argumentos fortes e a gente sabe que a Bíblia é viva e eficaz. Então, ela atua, ela age quando a gente está conversando com alguém e expondo a palavra. Então, no nosso curso, nós também estamos pressupondo a existência de um Deus, né, que busca se relacionar, que se revela e que deseja que a gente o busque, né? Se vocês quiserem mais provas, tal, tem outro curso, né, que é o curso, não agora, mas que o Elb dá bastante esse curso, né, fala bastante de criação, fala bastante da complexidade do mundo em que a gente vive, né, e que isso também revela o poder de Deus, né? Então, o fato é que se a gente pega grandes pensadores, né, a gente vê que quanto mais o cara estuda, mais ele vai chegando a uma conclusão. Eu não consigo negar que existe algo superior, que é algo maior. Não é possível que só acaso tenha formado tudo isso, né? O autor, o John MacArthur, num trecho do livro, ele fala isso, né? Seria como você pegar um relógio, né, desmontar o relógio inteiro, todas as peças, pegar todas essas pecinhas, colocar dentro do bolso, né, ficar andando com o bolso chacoalhando e achar que em algum momento esse relógio vai começar a funcionar, né, porque por acaso, com os movimentos, ele vai se montando na sequência necessária, certinha, né, com tudo que precisa se encaixar para existir. A existência, tanto do homem como do universo, é muito semelhante a isso. Quanto mais as pessoas estudam, mais elas chegam à conclusão de que é uma complexidade tão absurda que não faria sentido o acaso ter originado, né? Mas que tem alguém pensando em tudo isso por trás, né? E nós partimos desse princípio também, tá? Então, Deus simplesmente é, e nós podemos conhecê-lo, porque ele se revelou e se manifestou. E aí MacArthur diz aqui no livro, né? Para nossa adoração ser significativa, para ser aceitável, devemos procurar compreender Deus como ele se revelou a nós. O conhecimento íntimo da pessoa de Deus é talvez a maior motivação para a adoração verdadeira e transbordante de toda a vida. Quando começamos a conhecer Deus como ele é, a nossa resposta precisa ser a de engrandecê-lo, dando-lhe glória por quem ele é e pelo que ele faz por nós. Conhecer a Deus, quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais a consequência natural disso é reconhecer que ele é um Deus que merece adoração e a gente não consegue ficar inerte a isso. A gente acaba adorando a esse Deus, né? Então, se Deus é e nós podemos conhecê-lo, vamos falar um pouco desse Deus. Que palavras que a gente poderia dizer aqui que são características ou atributos de Deus que identificam para nós Deus? Falem algumas palavras. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Que mais? Bondoso. Eterno, bondoso, Altíssimo. altíssimo. Que mais? Gracioso. Gracioso. A graça vem do Pai, né? Vem dele. Soberano, Soberano. Criador, Amor, Criador, misericordioso, misericordioso, santo, justo. Ó, fui ouvindo o que vocês foram falando e fui montando a nuvem de palavras, né? Talvez tenha algumas aqui que a gente, né? Mas um Deus imutável, né? Falando misericordioso, falando justo. Aqui tem Deus é fiel, fiel acho que não está aqui. Mas olha só, ele é um Deus onipresente, né? Está em todos os lugares, né? Onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. Quando você começa a se relacionar com um Deus desse,
Não existe outra expressão que você possa dar da sua vida que não seja adorá-lo e reconhecê-lo por tudo isso. Eu queria, então, quando a gente fala de um Deus que precisa ser adorado, ele precisa, não porque ele tem necessidade, mas porque nós temos. Porque é impossível você se deparar com essas características e você experimentar essas características na sua vida e não reconhecer que ele merece adoração, né? Então nós vamos explorar algumas dessas palavras hoje, né, para conhecer um pouco mais desse Deus. E a primeira que eu queria era justamente um Deus que é imutável, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o Rio de Janeiro, é uma simulação aqui do Rio de Janeiro nos dias de hoje, né? Com a cidade aqui em volta, com as casas, prédios, e como ela era na época do descobrimento, né? Metade de cá é como ela era na época do descobrimento. E o que a gente vê que permaneceu e continuou ali? As pedras, né? As montanhas estão a mesma coisa, né? Então, um Deus imutável é um Deus que passa o tempo, mudam as circunstâncias, né? Tudo pode mudar em volta, mas esse Deus continua o mesmo, né? Nosso Deus é um Deus imutável. E a palavra fala sobre isso, né? O próprio Deus fala isso. Então, Deus não muda. Malaquias 3:6 diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Né? E Tiago 1:17, lá no Novo Testamento, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Aquela sombra que a gente, né, às vezes você está num dia ensolarado, você está buscando aquela sombrinha no chão, né, e toda hora você precisa ficar mudando, porque o sol está mudando de posição, a terra, na verdade, né? Mas Deus não é como uma sombra inconstante. Ele não muda, ele é imutável, né? Isso traz consequências importantes, né? Pontos de reflexão para nós aqui. Não há nada em Deus que precise mudar. Se você parar e refletir em alguma coisa e falar assim, isso aqui precisava mudar em Deus. Não é em Deus, tá? É em você. Pensa melhor que é em você. Deus não muda o seu caráter ou sua vontade. Então, olha só, um Deus que é imutável, ele não muda aspectos importantes para a nossa relação com ele, né? Que são o caráter dele, né? E quando a gente fala lá das divindades criadas pelo homem e tal, que são deuses invejosos, são deuses que exigem aquela adoração constante a eles, tal. O caráter deles parece que muda toda hora, né? Muda conforme a circunstância. Você precisa fazer esses sacrifícios para ele, para aplacar a ira deles, né? O nosso Deus, ele não muda o seu caráter ou a sua vontade. O que ele expressou como vontade é algo imutável, né? Falei com Pensando em termos de imutabilidade, perfeição, eles são atributos de Deus que sempre andam juntos. Porque algo perfeito é algo que não tem mudança. É algo que em sua essência já chegou no seu ponto de perfeição. Então não precisa mudar, não vai alterar, não vai ter nada. Uhum. Essa conversa sobre perfeição é uma conversa antiga, né, da filosofia. Uhum. O pessoal, até quem é ateu, já fica conversando sobre a possibilidade de ter um Deus perfeito, e se ele poderia ser bom, se ele poderia ser ruim, mal. É bem interessante. Mas eu gosto muito de, sempre que eu penso em imutabilidade, eu lembro de perfeição. Para ele ser perfeito, eu não tenho que mudar nele. Né? Que daí é aquela conclusão. Então eu que sou imperfeito, eu que tenho que mudar aí. Né? É bem legal isso. Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho da gente, na escola, a gente precisa planejar algumas coisas, né? Mas a gente sabe que planos volta e meia precisam ser revistos, né? Por quê? Porque não somos perfeitos, não temos controle sobre todas as circunstâncias. Então, circunstâncias mudam e às vezes os nossos planos precisam ser adaptados, né? Essa é a maravilha de um Deus que é perfeito, né?
Ele é tão perfeito que ele tem controle sobre todas as circunstâncias, ele tem a visibilidade do tempo, né? Porque ele está fora do tempo. O tempo não impacta, ele está fora, né? Então ele consegue amarrar todas as pontas. Então um plano de Deus é um plano que é perfeito. É um plano que não tem imprevistos para ele. Nossa, esqueci disso aqui, não tinha percebido. Né? Deus não é pego de surpresa. Renato, uma coisa que eu acho muito interessante do relacionamento com Deus é que a sua justiça permanece. O que era errado ontem, permanece errado hoje, permanece errado amanhã. O que era certo ontem, permanece certo hoje. O mundo pode mudar, as cabeças dominantes mudam, os pensamentos mudam, mas o certo e o errado em Deus, a justiça dele não muda. Isso traz muita segurança pra gente nesse relacionamento. Uhum. Vocês ouviram? Então, é bem isso, Cíntia. E às vezes eu fico pensando, né, comparando atitudes humanas hoje em dia, a sociedade, e a gente olha e fala assim, gente, a gente vê circunstâncias mudando, né, a gente vê a modernidade e tudo mais, mas a gente vê como o homem é o homem, né, aquele jeito dele pensar, aquele jeito dele agir, aquela tendência ao pecado que já vinha desde a queda, né? E quando a gente estuda a palavra, a gente vê milhares de anos atrás o homem se comportando hoje em dia da mesma forma como se comportava, né? Então tem um Deus que é imutável, inclusive nos seus preceitos, né? Na sua forma de agir conosco, né? É muito relevante para nós, é muito relevante, né? Ele é um Deus que não depende das circunstâncias, mas os dias de hoje são diferentes. Cara, o homem não é diferente, o homem é o mesmo, né? E é impressionante mesmo de ver, mesmo com a modernidade, né, como os preceitos de Deus são fortes, né, e são relevantes, né, e não vence, não está vencido, né, ele ainda é relevante para os nossos dias. Muito bem. Deus é imutável. O fato de Deus não mudar é uma grande fonte de conforto. Significa que seu amor é eterno, seu perdão é eterno, a sua salvação é eterna e a sua promessa é eterna. Ele cumpre o que ele promete, ele cumpre. Né? E o que ele nos oferece como perene é perene, não deixa de ser, né? Porque o nosso Deus não muda. Romanos fala, né? Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não tem algo que você fala, isso aqui caducou. Essa ordenança do Senhor aqui caducou. Apesar da gente saber que muita gente no mundo tenta fazer isso, né, com vários preceitos, né, em relação a hábitos e comportamentos humanos. Né? A gente sabe disso. Né? Mas a gente sabe que os preceitos que estão por trás ali são irrevogáveis. 2 Timóteo 2,13, né, fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Né? Mesmo quando a gente vê aparentes contradições da Bíblia, né, se a gente for estudar, e a gente sabe que tem muita gente séria, debruçada, né, estudando, não são contradições. Né? Deus não se contradiz. Pelo contrário, quanto mais você estuda a palavra, mais você vê o quanto as coisas se relacionam. Né? Para quem já viu aquelas imagenzinhas, né, numa linha do tempo, assim, com os livros bíblicos, e aí tem imagenzinha com as citações, né, citações que têm ligação uma com a outra, é uma coisa impressionante, né? Você só vê aquelas curvazinhas, assim, parece uma montanha cheia de curvazinhas, que são relações entre textos, que um explica o outro, um está relacionado com o outro, né? A palavra, ela é inerrante. Tudo bem, pessoal? Com o conceito de um Deus que é imutável? Não muda. Muito bem. Deus é onipotente. Além dele não mudar, ele tem poder para tudo, né? E aí entra um pouco daquilo que a gente... Entra um pouco daquilo que a gente falou, né? Da grandiosidade do universo, e que
De novo, grandes cientistas, pensadores, quando se debruçam sobre isso, é inevitável concluir que existe algo maior orquestrando tudo isso, né? Nós somos pequenininhos e não estudamos o quanto esse pessoal estudou, a gente já fica abismado com coisas que a gente vê, né? Então, muitas vezes a gente está se você vai para um lugar mais deserto, né, que tem pouca iluminação das cidades e tal, e você olha para o céu e vê estrelas como essa pessoa olhando aqui, é impressionante, né? É uma coisa maravilhosa. Você fala, gente, como que pode isso? Tudo isso está aqui existindo. E quanto mais a gente estuda a ciência mesmo, a gente vê a enormidade disso tudo, enquanto a gente é pequenininho, né? E esse é um Deus que é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, né? Não existe poder fora de Deus. Não existe nada que aconteça, que exista, que esteja fora do controle de Deus. Isaías 44, 24 diz assim, né? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Esse é o nosso Deus, que fez todas as coisas. E esse Deus onipotente tem 4 áreas que esse poder pode ser visto claramente. Primeira, a capacidade de criar algo do nada, né? Salmo 33, 9 fala, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Gente, essa discussão no meio científico é uma das mais intensas, né? Porque você pode chegar lá na conclusão, teve um Big Bang, uma explosão primordial, né? Tá, mas o que tinha ali, né? Quem que provocou essa explosão, né? Então, por mais que assim, a gente possa acreditar que estão tentando dar uma explicação, tá, mas essas coisas têm uma origem, tem alguém que agiu, né? E o que o Salmo está dizendo aqui é que Deus falou. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Não é o acaso. Segundo item, a sua capacidade de sustentar a criação. Não basta criar, mas como que essa criação se sustenta, permanece? Hebreus 1:3, uma parte dele ali diz, né? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Simplesmente por falar, no falar, Deus sustenta todas as coisas. Elas vieram a existir pela sua palavra e elas são sustentadas pela palavra poderosa do Senhor. Terceiro item, a sua habilidade para redimir o perdido. Desculpa, só voltando ao ponto da capacidade de criar algo do nada, em Hebreus 11:3, entendemos que, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E não sei se esse texto tem uma tradução ou outro texto, mas que diz que a fé é a capacidade de Deus de criar coisas que não existem. O criar do nada, né? O criar do nada é uma coisa impressionante. É o Romanos 4:17. Você vai ler no finalzinho, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Levanta o que não existe. Quando era criança, a professora de ciências explicava, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ela falava desse jeito mesmo, tudo se e a classe inteira forma, né? Essa é a visão da ciência, né? Algo que existe hoje, ela era outra antes, então ela se transformou e virou isso. Deus não cria coisas assim, né? Ele pode fazer isso, não tem nenhum problema ele fazer isso, né? Afinal, ele criou todas as coisas, ele também pode pegar uma e transformar, não tem nenhum problema, né? Mas ele cria coisas do nada, não existe e passa a existir, só por ele falar. Ele manda, a coisa acontece. Esse é o nosso Deus onipotente. A habilidade, então, dele para redimir o perdido, né?
né? Porque ele colocou um homem que optou por buscar algo diferente na vida, que não seja a dependência exclusiva do Senhor, mas até isso não pegou Deus de surpresa, né? Até isso estava dentro dos planos do Senhor, né? E ele tinha um plano completo, perfeito, como a gente falou aqui, né? Um plano perfeito e que envolve aqui a redenção do perdido. 1 Coríntios 1, 26 a 28 diz aqui, né? Até que dá para ver aí, né? Não está tão pequenininho. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Nós também aqui, tá? Vamos pensar no que a gente era quando a gente foi chamado. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Gente, isso é muito verdade, né? Quando a gente começa a olhar, mesmo nos contextos que a gente vive, como existem manifestações claras de Deus em pessoas que muitas vezes se olha e fala, nossa, essa pessoa é inexpressiva, né? Do ponto de vista da sociedade, de valor que tem para a sociedade, mas você vê riqueza de sabedoria, você vê riqueza de vida, né? E isso deixa, é um contrassenso mesmo, né? Parece que envergonha. Você pega esses poderosos, esses inteligentes, sábios, né? E parece que dali não vem revelação, né? Mas a revelação vem do simples, né? Então é muito verdade isso. E Deus tem esse poder, essa habilidade de redimir o perdido. E a sua capacidade de ressuscitar os mortos, né? João 5, 28, 29 diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Né? Temos vários textos que têm essa promessa da ressurreição, mas se nós estudarmos a vida de Jesus, nós vamos ver não um, não dois, mas vários eventos em que mortos foram ressuscitados. O que para nós, como é que é o provérbio? O pessoal fala, dá-se um jeito para tudo, só não dá jeito para a morte, né? Deus deu, né? Ele é dono de todas as coisas, ele deu jeito para a morte, né? E nós vamos usufruir disso também, né? Nós vamos usufruir da ressurreição, e nós já usufruímos dos benefícios da ressurreição em Jesus, né? Somos ressurretos com ele, né? Então são aí aspectos que nos mostram claramente a onipotência de Deus. A onipotência de Deus não é meramente teórica ou acadêmica, é uma verdade rica com implicações práticas. Para começar, a crença na onipotência de Deus é essencial à verdadeira adoração. E aí Romanos 8, 33, pensei alguns versos aqui, tá? 33 e 35 e depois do 38 a 39. Eu gosto demais desse texto aqui, demais. Para mim é muito encorajador. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, rapidamente, só para a gente ir para o intervalo, fechando esses temas, Deus é imutável e Deus é onipotente. A visão da estabilidade do nosso Deus imutável produz um senso de segurança e firmeza em nossa vida incerta.
E a compreensão de que o seu poder é ilimitado e irredutível fortalece e encoraja até o crente mais fraco. A resposta natural a isso é o louvor que transborda numa vida plena de adoração. Vamos para o intervalo, pessoal? Muito bem, vimos que nosso Deus é um Deus imutável. Vimos que nosso Deus é um Deus onipotente. Outros atributos do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus onipresente. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16 fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus não está preso num lugar, né? E 1 Coríntios 6,19 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ou seja, vê quanto o Novo Testamento vai indicando que a habitação do Espírito é o nosso coração, né? E Deus é onipresente, ou seja, Ele está conosco, e Ele está onde a gente estiver, e Ele supre várias necessidades nossas, né? Ele não faz por essa razão, Ele faz simplesmente porque Ele existe e Ele está em todos os lugares. Mas isso nos dá suporte, né? Então, para nos suportar, Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui é o Senhor Jesus prometendo que estará sempre conosco, né, até o fim dos tempos. Então, isso nos dá suporte, nos dá apoio, a gente saber que mesmo nos lugares mais assustadores em que a gente possa estar, nos momentos mais assustadores que a gente possa viver, Deus está conosco, o Espírito está conosco, né? E Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos, e a gente sabe que Ele é um Deus imutável, né? Então Ele estará. Se Ele prometeu, Ele fará. Também para nos motivar a obedecer, Salmo 98, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Saber que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, que está presente em todos os lugares, aqueles pecados que você acredita que são secretos, que você comete e acha que ninguém está vendo, o Senhor está lá com você, naquele momento, né? Então, isso deveria nos trazer, no mínimo, temor, né? De saber que nós adoramos, nos relacionamos com Deus, que está sempre presente. Conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos, à luz da Tua presença, Ele está lá. Provérbios 3:6, né, fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, saber que Deus está conosco em todos os caminhos, e Ele está agindo, atuando na nossa vida, nos motiva a obedecermos, né? Nos motiva a buscar obediência, porque Ele também nos dará força para endireitar as nossas veredas. Então, um Deus onipresente. Que mais, pessoal? Algum aspecto relevante da onipresença de Deus que vocês acham que a gente não passou aqui? Conceito Salmo 139. Se eu subir que tu estás, se for na profundeza que tu estás, onde eu poderei fugir da tua presença, da tua face? A presença dele. A gente tem um hábito ruim de compartimentalizar a vida da gente, né? E achar que tem lugares, situações em que eu tô, mas Deus não tá. E tá. Não importa para onde eu vou. Futebol de crente acontece muito. Futebol de crente, né, pessoal? O Zé me falou aqui que acontece muito isso, né?
O pessoal vai jogar futebol e acha que Deus não está lá. Deus está lá. Né? Trazendo isso, eu lembrei de um momento muito difícil que eu passei na China. Uma vez, única vez que eu fui para a China, eu estava numa circunstância, um momento muito crítico, pessoal muito crítico. E eu não estava sozinho, velho. A sensação de estar naquele país, onde língua, eu me virei, me saí daquele momento de crise. Eu não tenho dúvida que a presença do Senhor me auxiliou nisso. Essa confiança de que eu não estou sozinho, não está sozinho, mesmo na China. É uma cultura diferente, né? Uma Não, cultura seria um que... brasileiro do lado. Nós estamos sob crítica. Eu estou contigo. Muito bacana. É reconfortante. Eu lembrei disso quando você botou isso. Sem dúvida. Muito bem, Deus é onipresente, mas Deus também é onisciente, né? Sabe de todas as coisas. Salmo 147:5, né? Fala que grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Não tem medida, pessoal, o entendimento do Senhor. Não tem medida. Né? Eu pus essa ilustração aqui sabendo das grandes limitações dessa ilustração, né? Porque é uma grande biblioteca com milhares de livros, mas a gente sabe que o conhecimento do Senhor não está em livros, né? Ele é superior a tudo isso, né? Não é conhecimento formal, não é literatura, né? É um Deus que conhece e que tem entendimento de todas as coisas, né? É isso que fala aqui, é impossível medir o seu entendimento. Isaías 40:13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como conselheiro? Isso aqui bate, né, pessoal? A gente fala assim, gente, é o próprio Isaías aqui, né, falando, e assim, quem que foi conselheiro? Quem que deu conselho para Deus fazer as coisas que ele faz? Deus não tem conselheiro, não. O Eduardo fez recentemente, né, do curso de treinamento para conselheiro, né? E a gente sabe o quanto é relevante isso quando a gente pensa em empresas, grandes corporações, você tem um grupo de conselheiros, né? Quanto é relevante para as nossas vidas a gente ter pessoas que nos aconselham sabiamente, né? Quando a gente vai tomar decisões. Deus não tem isso, Ele não precisa disso, tá? Não precisa nem da gente ficar dando, Senhor, se o Senhor fizer assim, né? Não precisa do seu conselho, tá? Não tem ninguém que dá conselho para o Senhor, ninguém limita, ninguém definiu limites para o Espírito do Senhor. Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Olha lá, Isaías falando, reflexo aqui em Romanos. Quem foi conselheiro? Quem conheceu a mente de Deus? Né? Parece que às vezes a gente... aliás, essa pessoa que eu falei que eu estava tentando evangelizar e falando sobre a existência de Deus, né? A gente também passou um pouco por isso, porque estava falando sobre sofrimento, né? Por que Deus permite? Ele tem entendimento de que sofrimento nos torna melhores, né? Se a gente souber passar bem por sofrimentos, ele tem essa compreensão, né? Mas na cabeça dele ele falou assim, tá, mas se Deus é um Deus que é bom, por que ele permite, né? Aí o natural é você falar, porque você sai melhor disso. Falar, não, mas ele é um Deus que é todo poderoso. Então ele poderia, inclusive, fazer você aprender o que você precisa aprender sem passar pelo sofrimento. Se ele ama, se ele é um Deus que ama também, ele não precisaria você passar por sofrimento. E ele teve situações na vida dele, ele perdeu a irmã dele, muito jovem, né? Então, parece que às vezes a gente passa por algumas coisas e fala assim, sofri aqui, apanhei e tal, podia ter sido diferente, né? Não podia. Não podia. Se foi daquele jeito, é porque tinha que ser daquele jeito e aquele jeito era o melhor. E uma coisa que a Cris sempre fala, né?
esse é o jeito mais amoroso que Deus encontrou para fazer aquilo na sua vida. Né? Por mais sofrido que aquilo possa ser para a gente, né? É o jeito mais amoroso que Deus encontrou para fazer. É o jeito mais eficiente, mais completo que Deus encontrou para fazer. Eu costumo falar assim que a gente, quando a gente toma decisões, a gente toma muitas decisões na vida da gente, né? Às vezes a gente toma decisões grandes que têm implicações na vida de outras pessoas, né? Principalmente no trabalho, né? E é comum a gente tomar as decisões que têm impactos menores. A gente avalia os impactos, vê qual que tem impacto menor e decide por ele, mas vai ter. Algum impacto vai ter. Né? E eu costumo dizer que Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Então ele é tão perfeito, né, como que a gente falou na primeira aula, ele é tão perfeito que ele consegue elaborar um plano que o que ele faz tem implicações na vida de todo mundo, é o melhor para todo mundo envolvido, não tem o dano menor. Para Deus não tem o dano menor. Eu tive que fazer isso aqui, morreu uma turminha ali, mas fazer o quê? Não tem o dano menor. Deus é perfeito. Então, quem vai conhecer a mente de Deus? Como nós podemos conhecer a mente de Deus? Um Deus desse tamanho que consegue amarrar todas as pontas e não fazer nada sem amarração. Ele dá um vislumbre para a gente em Jó, os capítulos 38 e 39, né? Quando você estava, quando eu lancei os fundamentos da terra, ele vai falar que da cabra montês, do cuidado que ele tem. Ele tem um vislumbre desse cuidado da onisciência dele, do conhecimento de todas as coisas. Você falou de Jó, e Jó entrou na minha conversa com esse meu amigo. Né? E o incômodo dele é assim, Deus restituiu depois filhos, bens, mas aquele filho que morreu não voltou, aquele foi. Veio outro no lugar. Essa pergunta que acontece, mas a julgar pelo cuidado dele com os filhos no começo do livro, a gente pode pressupor que os filhos temiam e amavam a Deus. O que leva a crer que de fato Jó tinha 20 filhos, 10 com o Senhor e 10 com ele. Exatamente. E é nessa linha que eu segui com ele. Qual é o valor que a gente dá para a vida? Se ele encara a vida como a única coisa que acontece aqui pra gente e ela existe por si só, perder essa vida é uma tragédia. Né? Mas se você entende que você não estar nessa vida e ir para a próxima com Deus é muito melhor do que essa, os filhos foram promovidos, né? E não tiveram perda ali de qualidade, né? Pelo contrário, tiveram ganho de qualidade. Você falou de amarração, né? Que Deus não dá como sempre. Lembra daquele conceito de Jonas Nínive, né? Ao mesmo tempo que Deus ele salva a cidade de Nínive, ele trata o coração de Jonas. Uhum. Então é do macro e do micro. Deus ele tem esse conhecimento, essa visão. E para isso ele usa uma plantinha, né? Uma plantinha. Que cresce, e cresce e morre. E fala para Jonas, é razoável essa tua ira? Né? Então assim, você está condenando uma nação inteira à perdição, mas está preocupado com a vida de uma plantinha. Né? Então esse é o nosso Deus que não dá ponto sem nó. Né? Quanto mais olhamos para nós mesmos, menos a gente entende de Deus. Uhum. O nosso mundo está muito centrado em nós, né? Por que ele fez isso? Por que eu perdi isso? Por que eu não tenho isso? Né? E aí a gente perde a visão do todo. E ali, na verdade, a gente não merece nenhuma misericórdia. Ele é muito bondoso, mesmo no sofrimento, ele ainda continua sendo bondoso. E a gente não merecia. É tentar encaixar Deus num conjunto de valores falho, porque nós estamos tentando adaptar esse conjunto de valores ao que Deus nos ensina, que são valores. Né? É tentar encaixar Deus em conceitos limitados de um ser humano limitado. Né? Ser humano que não entende eternidade, é um ser humano que não entende infinito. Né? Quando a gente estava... Eu namoro a Cris desde a adolescência, né? Quando a gente estava no ensino médio. E a gente ia no cursinho e tal, e tinha lá aquelas questões, né, de entre 2 pontos numa reta, você tem infinitos pontos, né?
E ela falou assim, como assim? Não é possível, uma hora acaba. Não, conceitualmente não acaba, né? Então, a gente tem uma mente limitada e a gente tenta encaixar um Deus que não tem limites, né? Nós somos presos ao tempo. Gente, o que é uma vida fora do tempo? Não temos a menor noção do que é isso. O tempo, ele determina tanto o que a gente é, as nossas decisões, tudo que a gente faz é tão determinado e dirigido pelo tempo, né? O que seria a gente não estar preso ao tempo, né? Então é difícil mesmo. A gente tenta entender a mente de Deus, né? E Romanos está dizendo isso, né? Ele não teve conselheiro. Quem somos nós para querer entrar na cabeça de Deus e entender, né? Dizer que ele é justo ou não, porque morreu um ou outro, se Deus foi justo ou não foi justo, né? Discussões, por exemplo, sobre predestinação, né, que aí esbarra na presciência. Não, mas ele sabia porque ele já sabia que ia. Gente, nós estamos tentando entender um Deus que é incompreensível, que é muito maior do que a cabeça da gente. E mais, acho que esse é o ponto também, né, de a gente pode não entender, mas muitas vezes a gente se revolta, né? Além de eu não entender, eu falo assim, não, mas não era para ser assim. Como assim não era para ser assim, né? Ah, mas escolheu a predestinação, escolheu a mim e não ao outro. Por quê? Não tem mérito, não tem mérito. Por mérito não era para escolher nem você. Você também estava condenado, todos estávamos condenados. Então, quem vai compreender, né, a mente de Deus? Deus é onisciente. Então, Mateus 10:3 diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, em alguns casos, Deus tem um pouco menos de trabalho, né? Mas até os cabelos da cabeça nossos estão todos contados. Gente, isso por mais que seja muito comum a gente ler esse texto, a gente conhece e tal, é uma loucura a gente pensar nisso. Que Deus tem um controle sobre todo o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E Ele vai perder o controle de outras coisas muito mais importantes do que isso, né? E um Deus tão grande, tão poderoso, está preocupado com fios de cabelo que estão caindo na minha cabeça. Reconfortante, né? Eu acho. Nossa. Imagina, todos os aspectos da minha vida estão sob o controle de Deus. Aquela doença estranha que a gente teve, aquele câncer que alguém que a gente conhece tem, não escorregou, não foi por acaso. Deus tem controle sobre tudo aquilo. Salmo 139:4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Um Deus que conhece a gente num grau de profundidade que você nem falou absurdos que às vezes você fala, Deus já sabe o que você vai falar. E não é só presciência, porque Ele está fora da linha do tempo, Ele vê o futuro. Mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe como o seu coração reage às coisas. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muito linkado àquilo que eu falei, né, de um Deus que não dá ponto sem nó, né? Ele age em todas as coisas. Ele não age num aspecto ou outro, mas em todas. Amarra tudo. E Salmo 104:24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. A complexidade desse mundo que a gente vive revela a existência do nosso Deus e a orquestração do nosso Deus. É um Deus que sabe de todas as coisas. Quando a gente vê descobertas incríveis que a gente vê na ciência e fala, gente, que coisa mais louca isso, né? Nossa, isso é novidade para nós. Deus, quando criou, Ele já sabia, Ele criou daquele jeito, né? Não, até o bebezinho está concordando. Deus é.
né? Então, os atributos de Deus têm um efeito amplamente diferente sobre os crentes e descrentes, tá? Aos que confiam nele, os atributos de Deus são edificantes, encorajadores, fortalecedores, fontes de grande conforto, confiança e tranquilidade. Mas aos que se rebelam e se recusam a confiar nele, os atributos de Deus se tornam ameaças, causas de medo, arautos da maldição eterna. A gente sabe, né, que não estar com Deus, seu destino é maldição eterna. Mas às vezes eu vejo situações que a gente passa na vida e colegas, às vezes próximos da gente passando, e às vezes eu olho e falo assim, gente, como que esse cara vai conseguir passar por isso sem Deus? Deus muitas vezes é um consolo tão forte na vida da gente, em várias circunstâncias. Como que uma pessoa sem Deus consegue passar por coisas assim? Muitos não conseguem, né? A gente sabe disso, que muitos não conseguem. Então, todos esses aspectos que a gente está estudando trazem para nós conforto por estarmos próximos de um Deus tão grande. Mas para quem não está, é preocupante, né? É desesperador, na verdade. Deus é imutável, onipotente, onipresente e onisciente. Nossa resposta a isso deve ser adoração humilde e sincera. Não tem como não adorar de forma sincera um Deus com essas características. Se não bastasse isso, nós temos um Deus que é triplamente santo, né? Santo, santo, santo. Apocalipse 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Pode cantar. Pode cantar. Esse é o nosso Deus triplamente santo, né? 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Lembrando o conceito de santo, né, pessoal? Santo separado para um propósito, né? Deus é único. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, um Deus que é do tamanho dele, um Deus que é exclusivo como ele, santo como ele, esse verso de Hebreus já está mostrando que ele é um Deus tão amoroso e tão preocupado conosco, que ele tem um plano com todas as pontas amarradas para nós também. Por isso nós temos que buscar santidade, mas ele providencia para nós o caminho, né? Por quê? Porque sem santidade, sem sermos santos como ele, ninguém vai ver o Senhor. Então ninguém pode conseguir se relacionar exclusivamente e completamente com o Senhor sem estar separado, sem ser santo. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Deus providenciou o Filho dele, a vida do Filho dele, para que, através dele, nós também sejamos considerados santos e não haja condenação em nós. Então, um Deus que se preocupa com tudo aquilo também é um Deus que se preocupa com a nossa vida individual, né? Por isso, nós somos salvos para adorar. Nós somos resgatados para adorar. Esse é o nosso propósito. Se a gente está achando que Deus colocou a gente aqui na Terra para alguma outra coisa, você está enganado. Pode ser que você pense em algumas coisas. Estou aqui para pregar a palavra e tal. Sim, para adoração ao Senhor. Tudo tem que apontar para adoração ao Senhor. Tudo. Quer comais, quer bebais. Exatamente. Quer comais, quer bebais. Né? Fazer todas essas coisas para o Senhor, como para o Senhor. Então, se não é assim, está errado o nosso propósito. Nós estamos vivendo no mundo, nós somos forasteiros aqui e nós nos identificamos demais com ele, deixamos de ser forasteiros. Então nós precisamos compreender
claramente onde é que o nosso coração está, né? Porque nós somos salvos para adorar. Efésios 2:7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus te amou tão profundamente que Ele quis te salvar, Ele decidiu te salvar. Não porque você merece, não porque Ele sabia que você ia aceitar se Ele te escolhesse. Ele simplesmente escolheu, porque Ele quis escolher. Mas Ele teve um efeito tão grande na sua vida, tão importante na sua vida, que não parou ali, né? Porque o que fala aqui, que a nossa salvação, ela existe para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça de Deus. Então isso que Ele fez, que foi tão importante para você, aponta para a riqueza da graça dele e demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o objetivo é apontar para a graça dele. Efésios 1:6, né? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele deu em Cristo Jesus uma graça a nós, né? Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. É para o louvor dele. É exclusivamente para o louvor dele. Nós somos salvos para isso, gente. A gente não é salvo só para a gente usufruir. A gente usufrui porque a gente está no Senhor. E tudo que há de melhor existe nele. Então nós vamos usufruir disso. Mas ele nos salva para a glória dele. Efésios 3:21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É um Deus eterno, um Deus imutável, infinito, e que tem como objetivo ter sua glória exaltada para sempre, para todo sempre. Isaías 66, 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Deus escolhe um povo, Deus separa um povo que tem como único objetivo, ao ser resgatado, apontar para a glória desse Senhor. Para que todo o mundo, toda a humanidade, é isso que fala no finalzinho, né? Toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. É o único Deus que é merecedor disso tudo. E a gente vê isso quando Deus se manifesta através de Jesus. Jesus vem para a Terra e Deus manda aqui na Terra. Nós vemos claramente pessoas compreendendo isso e diante dessa compreensão não ter outra reação que não seja se prostrar e cair de joelhos diante dele, né? E temos vários textos no Novo Testamento que ressalta isso. Por exemplo, os magos, né? Mateus 2:11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Gente, um bebezinho, tá? Um bebezinho, imagina o que estava no coração e na mente desses magos, né? Olharem para aquilo, entenderem que aquilo era a concretização de uma promessa de Deus de que o Messias seria enviado e ele estava ali na forma daquele bebê. Eles não tiveram outra reação que não fosse cair de joelhos, se prostrarem e adorarem a esse Deus. Enfermos, a gente vê em vários textos na Bíblia, mas Mateus 8:2 diz, né? Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse de joelhos, prostrando-se, que a gente vê ali em cima, é toda a mesma palavra em grego, tá? Um chefe da sinagoga, Mateus 9:18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. O cara está afirmando, ele não está dizendo assim, quem sabe,
está afirmando. Mas a primeira atitude dele quando ele se achega diante de Jesus ajoelhou-se diante dele. Discípulos fizeram isso, né? Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Caras que estavam vivendo dia a dia com Jesus, tinham visto coisas maravilhosas, né? Mas numa situação de desespero ali no barco, tem um insight, uma clareza de que esse era o Filho de Deus. Que eles estavam vivendo dias intensos ao lado do Filho de Deus. E isso os fez o adorarem ali. Uma mulher cananeia, né? Mulher cananeia em Mateus 15, 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Quantas situações a gente não viu de milagres, de pessoas que sabiam que Jesus era o único que poderia ajudá-las e foram e se ajoelharam e se prostraram, né? A gente vê também situações em que Jesus fala que ele olhou, conhecia os corações e não se confiava a eles, porque sabia que estava no coração deles. Mas nesses exemplos que a gente vê, Jesus reconhece que as pessoas estavam reconhecendo a sua santidade, né, o seu poder como Deus, e estavam ali se prostrando e o adorando como a Deus mesmo. E nos últimos dias, né, os discípulos, lá em Mateus 28, 17, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, mesmo apesar de todas as evidências, mesmo entre discípulos de Jesus, alguns ainda duvidaram. Mas os que compreenderam, o adoraram. Então essa é a reação que o próprio Senhor Jesus causou em várias pessoas que o conheceram naquela época, né? A adoração é o nosso mais íntimo ser, respondendo com louvor por tudo o que Deus é, mediante as nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, com base na verdade de Deus, tal como Ele a nós se revelou. Então, diante dessa grandeza desse Deus, que a gente está vendo vários atributos dele aqui, quem honestamente o busca, não tem outra reação que não seja se prostrar, se jogar de joelhos diante dele e o adorar. Então a adoração, ela é isso. Ela é o mais íntimo do nosso ser, respondendo com louvor a tudo isso que Deus é. Adorar é glorificar a Deus. Mas o que é glória, né? É algo que é digno de louvor ou exaltação, esplendor, beleza, fama, né? E a glória de Deus, ela tem dois aspectos interessantes da gente explorar aqui, né? Uma glória intrínseca, faz parte dele, e uma glória atribuída. Exemplos disso, né? Em Êxodo 33, 18 e 19, da glória intrínseca. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Olha só o que era a tradução de Deus para a glória dele, para Moisés ver. A bondade, a minha bondade vai passar diante de você. É uma glória intrínseca de Deus, está nele, é o que ele é. Isaías 48, 11. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Deus não divide a glória dele com ninguém, ela é intrínseca a ele. Ela existe porque ele existe. Ele é cheio de glória, ela é intrínseca. E a glória atribuída. Salmo 29, 1 e 2. Atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuem ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Além de Deus ter uma glória que é intrínseca, Ele é merecedor de uma glória atribuída por nós a Ele, por reconhecimento à grandeza dele.
Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Gente, se a gente não clamar, as pedras clamarão, né? Então, a glória de Deus, ela é visível nas coisas que Deus criou. Então, ele tem essa glória que é atribuída, se não por nós, pela sua própria criação. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, quem diz que conhece Deus é indesculpável, né? Porque se parou para observar as coisas que foram criadas, vai entender que Ele é um Deus eterno e poderoso que merece adoração. Então, pessoal, fechando aqui a nossa aula de hoje, né? Por que Deus precisa ser adorado? E eu vou destacar, dentre tudo que a gente falou aqui, 3 itens aqui. Primeiro, porque Ele nos criou, né? Salmo 100, de 1 a 3. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele é merecedor da nossa adoração simplesmente por ter nos criado. Só por sermos criaturas dele. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então esse é o primeiro item, né? Por que precisa ser adorado? Porque ele nos criou. Segundo, porque ele criou todas as coisas para a glória dele. Falamos várias vezes disso. Apocalipse 4:11 também fala aqui. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ele criou tudo porque ele quis. Isaías 43:21. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus criou um povo, Deus, além de criar todas as coisas, separou um povo que é para a glória e para o louvor dele. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é um Deus criador, Deus é um Deus redentor, que nos redime para que a gente anuncie a glória dele. E por fim, por que Deus precisa ser adorado? Porque ele julga os que não o fazem. Do mesmo jeito que na aula passada a gente viu que, na pior das hipóteses, Deus nos ordenou, né, adorá-lo, aqui também a gente também tem um motivo a mais, adorar o Senhor, porque quem não o faz é julgado por ele. Né? Êxodo 14:17 fala, eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, mesmo a rejeição dos egípcios demonstravam a glória dele, né, e Deus seria glorificado dessa forma. Terminando, tá? Êxodo 9:16. Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus tem um propósito, que é proclamar o dele em toda a terra. E ele vai usar todos os meios que ele entender necessários para isso. Romanos 1:21-23. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então,
para pessoas que não reconhecem o poderio de Deus, não glorificam como Deus, o que está destinado a eles é juízo. E é isso que esses textos mostram para nós. Resumo da aula, então: porque Deus precisa ser adorado, porque Ele nos criou, porque Ele criou todas as coisas para a glória dEle, porque Ele julga os que não o fazem. Beleza, pessoal? Aí na semana que vem estudaremos, então, dito tudo isso, como devemos adorar, então, ao Senhor. Tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor é um Deus que olhou para nós e se importou conosco, Pai. Não entendemos porquê, não temos a presunção de entrarmos na sua mente, Pai, mas nós só te agradecemos, Senhor. Queremos só te louvar, Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor criou coisas belas, o Senhor criou a nossa vida, o Senhor se revelou a nós, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. Isso é incompreensível para nós, Pai. Mas queremos te agradecer por o Senhor ser um Deus tão amoroso e tão bondoso conosco, Pai. Fique com o nosso dia de hoje, com o restante da nossa semana, que a gente viva essa semana, Pai, conscientes de que nós só existimos para trazer glória a Ti, Pai, em todos os aspectos da nossa vida. Transforme nossas vidas, Pai, é o que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.